Já fica tanto tempo no meu canto, vão-me colocar de parte. Estou a ver se faço arte, se o silêncio não ajuda, vou à busca de resgate. Se a mente fica muda, nada muda no debate. Agora sente espanto quem dizia que eu já ia um pouco tarde. Nunca é pouco arte, nunca é parte da idade. Vi-me lutar sozinho contra tudo, agora luta a sanidade. Já estou um pouco farto, não me apetece rir e vou trancar-me aí no quarto. Sou ali um pouco fraco, quem dizia que era pouco, na verdade. A transpirar a dor, a transbordar pelo casaco. A sentir-me abstrato, a tentar emergir e não me vejo no retrato. Então fala como podes, então fala de imediato. Sei que isso não demora, não mora no animado. E tu vais cheio do buraco, não vê, mas é facto. Que o peso não suporta e vai pensar que isso é pesado. Vão pensar que isto é fácil, vão pensar que isto é forçado. Não olham para o meu lado e estão-me a querer olhar de lado. Estão-me a querer olhar de lado, mantenha a posição. Eu sempre fui um homem sem fugir da oposição. Já cometi pecados, aprendi a olhar para o lado. Deitei a faca ao pulso, mas senti a pulsação. Deitei punho ao trabalho sem cair na tentação. Expliquei sem ter complexo, pronto para puxar canhão. Vim para fazer serão, dessas notas perdidas vai se não. Nunca vais curar as feridas, vi que então estou sem medidas. Meu cota, eu sei que sentes esta escrita. Já sentias desde vivo e eu sem sentir a dica. Muito é mau, sem ver a luz do dia. Fizeste o que fizeste, espero ver-te noutra vida. Espero ver-te noutra vida, nós aqui já demos tudo. Vou-me habituar à subida, vim-me dar um pouco rumo. Vim deitar no copo rumo para celebrar o momento. Que eu sei que era o que querias, aos detalhes estou atento. Estou atento, mudança leva tempo. Tão lamento ser exato, não saberem se isso é rima, se é relato. Tão exato que eles não sabem se isso é rima ou se é relato. Muito bem-vindos, eu chamo-me Carolina Vicente e vou ser a vossa repórter de rua neste podcast. Hoje viemos para a rua com perguntas simples, mas que dizem muito sobre o que ainda não se sabe acerca da saúde mental. As respostas, algumas certas, outras nem por isso, talvez mostrem que ainda há barreiras por quebrar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quantos casos achas que existem a nível mundial de pessoas que apresentam transtornos mentais? Se calhar cerca de 4 a 5 milhões, talvez. Eu diria pelo menos acima de 20 milhões. Mundial? 50 mil casos? Qual é que achas que é a percentagem de portugueses que sofrem com a falta de saúde mental? Penso que cá em Portugal 5%, talvez. 10%? Sabias que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1.000 milhões de pessoas vivem com algum transtorno mental? Que a saúde mental afeta 20% da população portuguesa? É verdade, os números assustam e realmente é bastante preocupante nos dias de hoje. Se formos olhar mais perto para a situação de Portugal, os dados são cada vez mais chocantes. Meu Deus do céu. A sério? Estás a falar a sério? É mais? É muito mais. 1 bilhão é muita coisa. 20% aqui em Portugal. 100%? Complicado. Nossa Senhora. Após ouvir estes dados e a opinião das pessoas em Viseu, passo a palavra ao António, que vai conversar um bocado com o nosso primeiro convidado acerca do tema. O primeiro passo para cuidar da nossa saúde mental é falar, pedir apoio e quebrar o silêncio. Nunca te esqueças, não estás sozinho nesta caminhada e nós estamos cá por ti. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast de Rimas Sociais. Eu chamo-me António e artisticamente dou voz como outsider no ramo do hip-hop. O tema que vamos abordar hoje é um tema que muitas vezes passa despercebido e que se encontra no meio do silêncio. Por esse mesmo motivo, acaba muitas vezes por tomar outro tipo de proporções se não formos em busca de uma ajuda. Nunca te esqueças que fraco não é aquele que procura ajuda, mas sim aquele que não procura uma mudança. Já o rap, desde as suas raízes, sempre foi mais que música, foi um escudo, voz, resiliência. Nasceu da necessidade de falar por aqueles que ninguém ouvia, dar a palco a dores que eram silenciadas, e quando falamos deste tema, essa missão continua no ativo até aos dias de hoje. A saúde mental é o tema que dá hoje nome ao primeiro episódio do nosso podcast. O nosso primeiro convidado chama-se Carlos Pedro Correia, é produtor musical, compositor e também dono do estabelecimento da Casa das Matrículas em Viseu. Vamos agora falar com o Carlos, também conhecido artisticamente como Teds, e ouvir um pouco do que tem para nos contar acerca deste tema. Obrigado pelo convite e vou passar então às perguntas. A primeira pergunta que eu tenho aqui selecionada para ti e na tua opinião, existe alguma relação entre a música e a saúde mental? Se achas que até existe, de que maneira é que sentes isso?
Opa, pelo menos para mim existe. Quando falo por mim só, estás a ver? Tipo, para mim, safou-me bué, foi um meio de escape que eu tive porque eu não conseguia falar com ninguém, nunca consegui, tipo, desde a morte do meu pai, o meu avô, a minha avó, nunca consegui estabelecer contacto com alguém, tipo, passava para a escrita e não sei o quê, sempre passei mais para textos, para beats, para música em geral, e foi isso que me conseguiu safar, entre aspas. E neste caso, pronto, já que tu também falaste desse tema, pronto, dos teus familiares e do falecimento deles, e perceber perfeitamente que também há perguntas que doem, mas se calhar ainda têm um peso, ainda doem mais se não forem feitas de certa maneira também. Para ti, enfrentar a perda do teu pai dessa forma tão difícil, como é que tu achas como é que foi o teu pensamento nesse momento? E sentes que haveria algum tipo de coisa que se calhar poderia ter sido feita nesse aspecto em relação à saúde mental do teu pai, que pudesse ter mudado alguma coisa em relação ao sucedido? Se formos olhar, há sempre espaço para a mudança. Isso aí, se me perguntares se há espaço para melhorias, sempre, não? Sempre. Porque eu erro, tu erras, toda a gente erra. E se formos ver, se olhar à perspectiva e se olhar para trás, há sempre espaço para mudança, há sempre espaço para fazer melhor. Agora é assim, não podemos passar a vida a olhar também para o passado. Porque um gajo, tipo, o caminho é para a frente, não para trás. Nunca podes ficar preso ao passado a perguntar aí, olha, se eu tivesse feito, mais vale fazer, estás a ver? Do que te arrependes depois e não teres feito. E sentes que houve assim algum tipo de ajuda mesmo em relação, pronto, assim, alguma coisa direta em relação ao teu pai que se calhar podia ter tido e se calhar não teve? Não em relação se calhar a ti, mas em relação a todas as fases e a tudo que ele pode ter se calhar passado nesse aspecto. Imagina, eu não sou contra tratamentos, não sou contra nada. Agora acho que se tu não te ajudas a ti próprio, esquece. Por mais ajuda que tenhas, nunca vais conseguir sair da mesma coisa, porque lá está, não queres ser ajudado. Tem que partir de ti. E assim, pronto, num aspecto, sabendo que se calhar tu foste um bocadinho mais abaixo em certas alturas também da tua vida, como é que tu sentes que o rap serviu de escape para ti nesse aspecto? Como é que tu sentes que ajudou, se calhar, não sei se te ajudou nesse aspecto, mas como é que tu sentes o rap? Se eu fosse a descrever o rap, para mim foi tipo muleta. Foi tipo a minha coluna, por exemplo, foi o que me suportou basicamente porque foi o que me ouviu. Sem me ouvir, né? Porque não consegues tocar, a cena não é palpável. Agora tipo, foi mesmo que me safou, porque sem a escrita não sei, mano. Sem a música. E como é que tu achas que assim, tipo, poderá ajudar outros também nesse aspecto? Tipo, se calhar mais em forma de expressar essa dor, se calhar pessoas que se calhar não têm tanta se calhar oportunidade ou não sentem tão bem a expressar o tipo de dor que sentem por dentro, achas que se calhar o rap consegue ajudar essas pessoas? Sem dúvida, mesmo que não seja rap, tipo poesia, sei lá, outras vertentes, então tudo o que tu quiseres, caneta e papel, escreve só. Se sentires que vai dar, tipo, se sentires que é o teu meio de escape que tens, para mim foi, estás a ver? Não quer dizer que seja para ti ou para outra pessoa qualquer, mas para mim foi. E se sentires que isso te ajuda, meu, e que te descarrega tudo aquilo que tu tens dentro de ti, segue em frente. E como é que achas que podemos, assim como sociedade dentro do rap, sabendo que ambos fazemos música, como é que podemos, pronto, como sociedade em geral também, mudar um pouco esta ideia esta realidade e esta ideia de ok, não vou procurar ajuda porque te torna-me um pouco mais fraco, ou como é que tu achas que podemos dentro desta sociedade alterar se calhar um pouco esta percepção que as pessoas têm atualmente? Mas hoje em dia se pedes ajuda já és considerado fraco, estás a ver? Portanto, tipo, mais vale teres força de vontade, aprender sobre as coisas e fazer sozinho. Não quer dizer que tipo, não ajudes os outros, é sempre bom ajudar os outros. Tipo, para mim não faz sentido eu ter o meu estúdio e tu estás-me a pagar, sempre estás a trabalhar comigo. Estás-me a perceber? Yeah. Isso não faz sentido nenhum. Se estamos os dois para o mesmo, porque é que eu te vou estar a cobrar? Claro, eu não estou por dinheiro, eu estou por amor à camisola, mas lá está, o pessoal aí não faz por isso, não quer ajudar o próximo para eles, é meter guita no bolso. E neste aspecto tipo da saúde mental, o que é que se calhar tu tinhas a dizer também às pessoas que pronto, tanto que influenciam, que fazem rap, o que é que tu achas que se calhar podia haver uma mensagem maior nessa parte? Procurar ajuda, sempre. E os artistas se calhar tentarem procurar mais uma vertente de explicarem às pessoas do tipo, ok, não és fraco por procurar essa ajuda. Exatamente, não é? Mas imagina, a escrita para mim foi a saída, mas eu tentei outras coisas. Eu fui a psicólogos, fui a psiquiatras, tentei boas coisas, estás a ver? Não me mantive só para aquela cena, não foi aquilo que me deu escape porque só fiz aquilo.
Não, eu fui à procura de ajuda, pá, tomei algumas cenas, tomei antidepressivos, não tenho vergonha nenhuma de admitir essa porcaria, mas tipo, pá, para mim não era aquilo, estás a ver? Para mim a saída foi o rap, mano. Tive para desistir, aliás tu sabes da história, mas pá, felizmente não desisti e estou aqui. Exatamente. Olha, eu só tenho a agradecer por estas palavras. Obrigado pela oportunidade. Pelas tuas respostas e pela abertura acerca deste tema. Tenho esperança que as tuas palavras neste momento pronto, sirvam de lição e que alguém consiga se calhar tirar alguma coisa do que tu estás a dizer, seja de que maneira for. E pronto, e repito e deixo mais uma vez a mensagem: ninguém é fraco por ir à procura de ajuda, e lembra-te sempre que seja de que maneira for, tenta nunca te esconder no silêncio, porque isso só vai fazer com que tu fiques com a mágoa dentro de ti. Procurem ajuda, pessoal, procurem ajuda. Exatamente. Muito obrigado. Vamos agora passar ao próxima rúbrica, mano, que eu tinha planeado, que era um desafio rápido. Tinha 5 perguntas aqui, tipo, até vou virar o computador ao lado, que é para 5 perguntitas tinha aqui para responderes em 30 segundos. Tens apenas 30 segundos para responder, está-se bem? Mas 30 segundos para responder a cada uma ou...? Não, é para responder a todas. Assim, está-se bem. Um desafio, imagina, um desafio que eu tinha preparado para ti é assim: se não conseguires responder às 5 perguntas, eu vou-te fazer uma pergunta no final e vais ter que responder obrigatoriamente. Está-se bem. Então vamos passar agora para esta rúbrica. Agora vamos ver como é que a mente do nosso convidado responde sob pressão. 30 segundos, 5 perguntas, 0 filtros. Vamos a isto. Primeira pergunta: qual é o rapper que mais ouves? Tubo americano. Está a contar. O rapper que mais ouço? Outlaw Alliance. Não é um nem dois, mas estou mesmo a ser sincero, não é por ser amigo, mas... Se tivesses que mudar de nome, qual seria? Tipo de nome tipo artístico, não? Não dava, já. Tem um peso bem importante para mim mesmo. Está-se bem. Qual é que é o teu feat de sonho? Bem difícil mesmo, não te consigo responder a essa. Eu acho que já foste... É difícil mesmo, mano. Bem difícil, Então, e com quem é que tu nunca farias? Consigo nomear aqui uns quantos, boas. Ok, então, se calhar agora, imagina, os 30 assuntos já passaram, mas eu vou-te na mesma perguntar a pergunta que é assim... Isso não vale, Não vale, porque é assim, o desafio era exatamente este. Se tivesse errado uma, vou-te fazer uma pergunta para também não ser qual é que é o teu feat de sonho, que vais ter que responder mesmo agora. Tipo, mas posso pensar um bocado agora? Podes estar a Qual é que é o meu feat de sonho? Eu não estou sempre mal para ti, porque podia ter perguntado aqui outra coisa pior. Estou a deixar com o meu feat de sonho. Aquele gajo que tu tens como referência, tipo, e para ti. Halloween? Então pronto, exatamente. Ok, muito obrigado pelas tuas respostas. Obrigado. Passamos agora para outra rúbrica, um anúncio feito nas redes sociais pelo Jornal do Centro, e na mesma linha lançámos também no Instagram a seguinte frase: saúde mental, fala agora, o silêncio é o que mais pesa. E o que era só uma frase acabou por se transformar em confissões, perguntas e até desabafos de quem nunca tinha tido voz ou coragem de falar acerca do assunto. Vamos passar agora para o primeiro comentário que encontrei, achei importante realçar também, visto que se aplica a muita gente também. Que é o seguinte: ultimamente não tenho conseguido lidar com o stress, sinto que só me apetece desaparecer por um tempo e virar as costas a isto tudo. Tens alguma coisa a dizer em relação a este comentário também? Problemas é encarar sempre de frente, sempre. Tu pensares no problema, já resolveste metade dele. Segue em frente só. E pronto, eu tenho também uma dica que tinha já deixado de par, que é assim: tu até podes pensar que isso é uma coisa que se calhar acontece com muita gente, é normal que aconteça, mas não é normal que aconteça, estás a ver? Muitas vezes aquilo que acontece de uma certa maneira contigo, com outra pessoa já pode acontecer de uma maneira completamente diferente. E cada pessoa acaba por ser uma pessoa em si, é diferente, todas as situações são diferentes umas das outras, e portanto, se tu sentes isso em relação a alguma coisa, tens realmente de ir procurar ajuda em relação a isso e ter mais calma na tua vida. Focar-te nas coisas principais e definir metas para as coisas em que estejas mais focado, que neste caso acho que a prioridade é sempre a saúde. Procura fazer algo que gostes, seja dar um passeio, praticar um desporto, qualquer coisa que te ajude a equilibrar o stress do dia a dia e não tenhas qualquer tipo de problema em procurar ajuda. O segundo comentário que eu até tinha deixado aqui também, que me chamou a atenção,
foi eu que falo e ninguém me ouve, já sinto que nem sou eu, que eu não sei explicar ou simplesmente ninguém me quer ouvir. O que é que tens a dizer? Tens que encarar, lá está, mais uma vez, encarar os problemas de frente. Pensa neles um bocado, mas para ti, estás a ver? Pensa, interioriza e pensa assim, como é que eu vou resolver isto? Pumba, delinea, começas a delinear a cena, olha, vou começar por aqui, depois por aqui, tens que fasear as coisas. Se queres resolver tudo de uma vez... Imagina, pronto, o que eu tenho a dizer a isto é, imagina, eu não sou ninguém, mas também já passei se calhar por certas alturas da minha vida em que tive esse pensamento também na minha cabeça e acho que todos já acabamos por ter esse pensamento na cabeça. E acho que devias procurar, não sei, escrever, falar de alguma maneira, esteja de qualquer estilo musical, pode ser através de teatro, arte, seja de que maneira for. Se não sentes que falar é uma coisa que tu vais conseguir fazer, tenta procurar ajuda de outra forma e tentar que as pessoas, se calhar, te ouçam de outra forma e conseguires ter esse espaço para ti também. Procura escrever, procura encontrar um propósito no que fazes, seja ele... podes até procurar, por exemplo, escrever 30 minutos do teu dia, mas tenta encontrar um escape para a tua vida, seja de que maneira for. Claro que eu acabo por falar de forma pessoal neste aspecto, mas sinto que o facto de ter, se calhar muitas vezes, estar no meu canto, escrever um bocado e tudo mais, servir como escape para mim em muitas situações também, e acho que é uma coisa que se calhar também se pode aplicar a ti, seja de que maneira for. Yeah. E para finalizar, uma das frases que também, um dos comentários que também achei muito importante é: já nada que faço está certo. É uma coisa simples, mas acho que é uma coisa que passa na cabeça de uma É simples, imagina, mano, aí já estás a chegar a um ponto que tipo, acho que já é difícil voltares atrás sem ajuda, estás a ver? Aí já nada que eu faço está aí, mano, não, aí já estás mesmo pelas costuras. Já está mesmo, não, aí mesmo que eu faço mesmo tenta mesmo pela via profissional como eu tentei. Não resultou, mas eu ao menos tentei. Exatamente, e cada pessoa é uma pessoa... Exatamente, pode resultar para ti, perfeitamente, sem comprimidos, sem nada. Um psicólogo ajuda, um psiquiatra ajuda. Imagina, por ires a um psiquiatra não és maluquinho. Eu já lá fui, não sou maluquinho. Estás a ver? Não tem nada a ver com isso. Não há vergonha nenhuma em admitir que já estiveste mal e depois daqui a um ano olhas para trás e ficas, nem sou a mesma pessoa. És a mesma pessoa, mudaste foi um bocado as tuas cenas. Exatamente. Eu aqui até gostava de perguntar uma coisa. Tu estás a ter esse comentário em base a ti, ou que tu sentes, ou em base se calhar o que as outras pessoas sentem em relação a ti? Porque assim, uma pessoa muitas vezes só está no sítio errado. Tu não estás, se calhar tu não tens uma mentalidade errada, tu não tens um pensamento errado, estás no sítio errado. Eu sei que isto pode parecer um bocado clichê de dizer, mas é assim. Tu se estiveres, por exemplo, num campo em que estejas na claque adversária, as pessoas que estão lá vão ter todas a opinião diferente da tua. E não quer dizer que tu estejas errado, porque se tu eventualmente fores para a claque do teu clube, todos eles vão ter a mesma opinião que tu. Uma pessoa às vezes só está no sítio errado, lá organizado. E uma pessoa tem que focar-se nas coisas de ti principalmente e cada um tem a sua opinião, mas pouco a pouco, se calhar muitas vezes pode ser um grupo. Não quer dizer que a opinião tem que se mentalizar que a tua opinião correta. E um gajo tem que se focar exatamente. Tu aceitaste a ti mesmo e isto pode parecer, por mais clichê que possa parecer, tu aceitaste a ti mesmo, é meio caminho andado para o sucesso na tua vida. E pronto. E é tudo que eu tenho para dizer. Também em relação a este aspecto. Não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar. Não, também está finalizado. Pá. Pronto, também houve uma página no Instagram só que indicou pronto, que foi indicada uma mente ciente em relação a certos conselhos, pronto, em relação à saúde mental também e tudo mais. Quem quiser ir lá pronto, ver essa página no Instagram também, se dá vontade. Após falarmos com Carlos acerca da saúde mental, passamos agora para alguém mais instruído acerca deste tema. Hoje também temos connosco Francisco Cunha, médico no Hospital Psiquiátrico na região Viseu de Lafões, que nos vai tirar algumas dúvidas acerca deste tema. Olá António, obrigado por me terem convidado, é um prazer estar aqui, falar sobre um tema que me é muito querido. Sou um apaixonado pelo que faço, pelo meu trabalho e é sempre bom e aplaudo a vossa iniciativa de trazer assuntos importantes à discussão de uma forma inovadora e ligando com a cultura e com as artes, que acho que também são uma forma de chamar mais a atenção do público jovem também. Pronto, seguimos então para as perguntas, que na minha opinião vão de encontro também com muitas dúvidas que
pronto, atuais da sociedade, hoje em dia. A primeira pergunta que eu tinha aqui de parte para te fazer é o que é que acontece na prática quando uma pessoa normalmente dá entrada num hospital psiquiátrico? Ok. Pode dar entrada por duas vias principais, pelo internamento ou pela consulta, normalmente pedida pelo médico de família. Claro. O internamento está normalmente destinado aos casos mais graves, porém da urgência. Às vezes, não é a maioria dos casos, mas alguns é a polícia que leva as pessoas que estão muito agitadas, completamente fora da realidade, psicóticas, ou com tentativas de suicídio ou ideias de suicídio graves, que são levadas à urgência pelos familiares ou as próprias pessoas ou então as autoridades, e são então avaliadas e processam um internamento, na qual são acompanhadas psiquiatras ou outros profissionais de saúde, e enfermeiros e outros profissionais de saúde mental, nomeadamente assistentes sociais ou psicólogos, mediante as características do caso. Introduz-se geralmente uma medicação, há uma abordagem psicoterapêutica. Então essas pessoas normalmente não fazem se calhar por iniciativa própria, normalmente são encaminhadas para o hospital psiquiátrico, não é? Sim, acaba por haver, agora não sei os valores atuais aqui em Viseu, mais recentes, mas acaba sempre a haver uma porcentagem importante de pessoas que são levadas à urgência, internadas muitas vezes, infelizmente, contra a vontade, porque em certas situações a pessoa está tão fora da realidade, tudo aquilo de delírio, alucinação, acha verdadeiramente que é verdade e por vezes acaba por ser essa a solução. Na maioria das vezes, acho que na maioria das vezes as pessoas acabam por pedir ajuda e tirando esses casos de doença mental muito grave em que as pessoas perdem a capacidade de decisão e ficam envoltas em todos esses pensamentos e ideias muito delirantes, não é? As pessoas acabam por pedir ajuda. Sim. E pronto, qual é que é o maior sinal de alarme que tu, não sei se posso tratar por tu, mas pronto, que tu sentes que se calhar que é aquele sinal que nunca deve ser ignorado? Que se calhar uma pessoa, quando passa por esse tipo de situações, deve procurar ajuda o mais rapidamente possível. Não sei se... Sim, depende muito. Acho que é difícil, há vários tipos de situações que acho que devem fazer as pessoas recorrer. Hoje em dia há muitas pessoas, fruto também de uma sociedade em muitos aspectos está doente e também a forma como nós crescemos, o que valorizamos, o que está mudando de geração em geração. Fala-se muito na geração ansiosa, pessoas muito ansiosas, um foco muito grande na produtividade, na capacidade de ser produtivo, nas exigências que os nossos pares, os nossos familiares, o nosso trabalho, a nossa faculdade ou escola e nós próprios incutimos a nós, porque temos que pode ser muito ansiogénico e se bem que a ansiedade até certo ponto até pode melhorar a nossa performance e a nossa capacidade de estar e de crescer, por vezes pode ultrapassar os limites, e quando isso tem um grande impacto em nós e nós ficamos bloqueados e não conseguimos tomar decisões, fazer escolhas, deixamos de dormir, descansar, nos sentimos permanentemente cansados, ou isso desenvolve para algo mais depressivo, uma tristeza muito persistente ao longo de meses e meses e meses, ideias de morte persistentes. Isso já são casos em que, indiscutivelmente, acho que seja um psicólogo ou um psiquiatra, as pessoas devem procurar algum tipo de ajuda de saúde mental. As pessoas estão a atravessar esses períodos e temos intervenções que são eficazes e que capazes de ajudar estas pessoas e de ressignificar este período da vida difícil como algo difícil, doloroso, mas que tem potencial para transformação, para crescer. E pronto, assim, na tua opinião, quais são os pronto, a teu ver, não com base em dados estatísticos, quais são os casos que se vêem muitas vezes num hospital psiquiátrico, só que muitas pessoas não sabem, se calhar, muitas pessoas não falam acerca do assunto?
Há muitas situações um exemplo prático, uma coisa que está tão banalizada na sociedade, entre os jovens, que é o consumo de cannabis sintéticos. Em Portugal, aqui em Viseu, ao contrário, se calhar noutras zonas do país, nos Açores, Lisboa, Porto, se calhar os sintéticos ainda estão mais presentes. Mas acaba por se espalhar também. Sim. Mas há muita gente que psicotiza com o consumo de cannabis, não é a maioria das pessoas, mas é uma coisa muito banalizada e que há uma grande porcentagem de pessoas que têm uma suscetibilidade na sua personalidade, na sua genética, na sua biologia, que leva a que quando consome cannabis a partir de um certo ponto, e para algumas pessoas nem é preciso muito, pode perder, de certa forma, a distinção entre o que é seu e do externo, vozes, paranoide, que as pessoas querem fazer mal e começar a ver significados ocultos em coisas que a maioria das pessoas que consomem não tem problemas, mas há uma porcentagem de pessoas que têm esse tipo de problemas. Há pessoas que têm problemas com o álcool, com outras substâncias, muito analisado também aqui na nossa região, o álcool, e que isso leva a miríade de problemas pessoais, familiares, de todo o tipo. E claro, há se calhar é a partir peço desculpa estar a interromper, mas se calhar é a partir dessa dependência que uma pessoa deve começar a procurar ajuda. Quando sente que se calhar está dependente de alguma substância dessas, que uma pessoa devia ter essa iniciativa, se calhar. Quando sente que perdeu o controle, ou que quando começa a consumir, perde completamente o controle e consome, bebe, fuma imensas quantidades, cocaína ou qualquer outro tipo de substância, quando perde o controle, quando isso domina toda a sua vida se desenvolve no sentido de arranjar dinheiro, arranjar tempo, arranjar disponibilidade para consumir, sim, um motivo para procurar ajuda. Ou quando isso tem um impacto muito grande na sua saúde mental, seja depressão, psicose, sim. Isto já é uma vertente se calhar um bocadinho diferente, mas sabendo que há músicas, tanto rap como outros estilos musicais, que já salvaram vidas, por assim dizer, que houve pessoas que se calhar viram aquilo como um refúgio. Sentes que a música pode trazer esse serviço de terapia para as pessoas e em que vertentes? Sem dúvida, quer na sua produção, sob forma de sublimação, aqui pegando ainda mais na psicanálise, a forma de transformar o sofrimento pessoal em arte é um mecanismo de defesa para os psicanalistas mais saudável e mais maduro de todos, ao contrário de outros mecanismos de defesa que perpetuam certos sofrimentos, um potencial para crescer e deixar algumas marcas, e que outras pessoas podem ver, ouvir, ler, seja a forma de arte, neste caso estamos aqui mais na música, mas sim, acho que pode ser uma forma de terapia, uma forma de sentir que não estamos sós, outra perspectiva sobre algo parecido àquilo que estamos a viver, ou mesmo que seja algo diferente, alguém que está a sofrer e que consegue ultrapassar, não é ultrapassar, mas usar esse sofrimento para crescer e compreender que aquilo aconteceu se calhar por um motivo, mas que não tem que ficar preso a isso. A vida segue. Tinha aqui uma questãozita que era que mensagem gostarias de deixar a quem está a passar por algum problema de saúde mental e que tem assim, meio que vergonha de expor a situação porque está a passar. Ok. Sim, infelizmente ainda há muito estigma. Principalmente a vossa, se calhar no sexo masculino ainda é capaz de haver se calhar mais esse estigma do que no sexo feminino, até por base também está a buscar. O que é curioso também, e li isso há uns tempos, é que na pedopsiquiatria, na idade infantil, há mais rapazes e depois, quando se passa para a idade adulta, há mais mulheres. Quer dizer é que quando são crianças, os rapazes são levados pelos pais, pela família, têm mais problemas na escola, depressão, ansiedade, comportamentos
problemáticos, que possam causar problemas para si ou para os outros, mas depois quando se tornam pessoas autónomas, adultos, não procuram tanta ajuda assim. Talvez porque haja um estigma, uma ideia de que o homem tem que aguentar tudo, o sofrimento sozinho, não pode dar parte fraca, que tem que ser forte, mesmo quando a vida o atira abaixo, e procurar ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. E quando é preciso, quando nós somos seres humanos, somos seres relacionais, acho que não há pessoa que consiga viver 100% bem vivendo totalmente em isolamento, e muitas vezes é a relação mesmo terapêutica que cura, estar com outra pessoa, expor o nosso problema. Ninguém mais tem que saber, ficar ali naquele ambiente e ajudar a ter outra compreensão. Pode-se usar medicação ou não, pode ser psicoterapia ou não. Há muitas, é o exercício físico, a arte, a produção artística. Mas ter um espaço onde se possa expor os nossos problemas, os nossos medos, os nossos receios, e tentar compreender com a ajuda de alguém aquilo que estamos a atravessar, que é muito difícil para nós, pode ser transformador. Sim. Eu sinto que uma pessoa, também vou deixar aqui dizer a minha opinião também em relação a isto, mas sinto que uma pessoa às vezes, por começar a falar com alguém que nos seja mais próximo, com que uma pessoa tenha mais à vontade, por mais que isso não resolva de imediato os nossos problemas, acho que é capaz de ser uma coisa bastante benéfica também nesse aspecto, porque aí é o começo de tudo. Uma pessoa começa aí a falar e já se sente se calhar à vontade para depois mais tarde expor esse tipo de problemas. Sim. E não ver isso se calhar como como estilo. Infelizmente há pessoas que ou têm vergonha, têm receio, ou não têm esse tipo de pessoas próximas que sentem que vão ser ouvidas. Pessoas que, na minha clínica, em prática clínica, que se queixam na família, nos amigos, parece que ninguém os compreende, e às vezes, fruto da situação de depressão, assim, o que seja, as pessoas também se isolam mais, e as redes que tinham, de amigos, acabam também por se ir deteriorando, e às vezes uma pessoa não tem com quem ter esse espaço. E se calhar é algo que também, em termos sociais, não sei, talvez não sei, talvez hoje haja mais esta abertura entre pessoas para falar, para ter esse. Mas se calhar há pessoas que vão julgar as situações, se calhar de outra maneira. Se calhar depois. Sim. Exatamente. Pronto, para terminar para terminar esta entrevista também, e como este podcast também apresenta assim, uma vertente mais musical, eu gostaria de propor um pequeno desafio, que era numa rima, como dirias que está a saúde mental na região de Viseu de Lafões, ou então como mandarias, por exemplo, uma mensagem para quem nos está a ver neste momento, assim em forma de rima. Não sei se tens alguma coisa na cabeça, se não, mas já tinha aqui uma coisita preparada, posso estar mais dita, como preferires. Sim, mas é algo que não tem jeito, mas... Eu tinha aqui uma e que até vou falar em relação a ti também, que acho que era uma coisa porreirita, não sei se queres também. Tentar, sim. Mas pronto, então eu vou dizer a primeira parte e tu vais tentar terminar a parte final, pode ser? Pronto. Nunca tenhas medo de ir em busca de uma ajuda. Yeah. Se o Francisco lá estiver, estás à vontade, tudo muda. Exatamente. O Francisco está presente para vos dar uma ajuda. Exatamente. Saúde está melhor, depois temos aqui o Francisco. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Foi um gosto ter aqui a tua presença. Gostei imenso de ouvir o que tu falaste e a mensagem que tentaste passar aqui foi acho que foi bastante importante, e acho que era importante também que as pessoas que nos estão a ouvir te ouvissem um pouco e levassem se calhar algumas lições para casa, que não fosse só um podcast, mas que fosse alguma coisa que pudesse ensinar quem está do lado de lá. Sim. E muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E gostei imenso de ter aqui. Obrigado.
Para terminar este episódio, gostaria de deixar uma mensagem final para quem está desse lado. Estás a lutar contra ti, nunca lutes sozinho. Há linhas de apoio, psicólogos, arte e às vezes para ultrapassar algo basta que alguém nos mostre o caminho certo. Haverá sempre uma saída, basta que tenhas em consideração e que vás em busca dela. E nunca te esqueças, pedir ajuda não é fraqueza, é um ato de coragem. Vou deixar aqui em baixo alguns números também de redes e SOS que vocês podem contactar em caso de quererem falar com alguém e sentirem essa necessidade. E pronto, e por hoje fica tudo. O episódio termina aqui. Muito obrigado a quem assistiu até ao final. Agradeço-te a ti mais uma vez. Obrigado pelo convite mais uma vez. E até o próximo episódio de Rimas Sociais. Tchau.